Olá, meu nome é André Pinheiro e hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é a hipermetropia. No vídeo passado, a gente falou que a pessoa que enxerga bem, o emétrope, é aquela pessoa cujo olho consegue fazer o foco dos raios luminosos numa região especializada que se chama fóvea. Então, quem consegue fazer esse foco é conhecido como emétrope e enxerga bem. E nós vimos também que a pessoa míope é aquela pessoa cujo olho consegue fazer o foco da imagem numa região dentro do olho, antes da fóvea. É como se o olho dela fosse mais forte do que o que deveria ser. E o hipermétrope é justamente o contrário. É aquela pessoa cujo olho é mais fraco do que o que deveria ser e ela não consegue fazer o foco da imagem na fóvea. O olho é fraco e o foco se projeta para trás da fóvea, para trás do olho. Essa pessoa tem dificuldade de enxergar os objetos próximos. Ela tem uma visão melhor dos objetos situados à distância. E as causas para a hipermetropia, elas podem ser relacionadas com o tamanho do olho. Se o olho é menor do que o que deveria ser, se no caso a retina, ao invés de estar situada aqui, estivesse situada aqui, né, o olho teria dificuldade em fazer o foco na região correta. Existem algumas doenças que provocam isso, né? A pessoa nasce com um olho menor, mas isso é muito comum em crianças. A criança é menor e o olho delas é naturalmente menor. Nem toda criança precisa usar óculos, porque o olho dela tem outros mecanismos de compensação. Mas, em geral, as crianças são hipermétropes. Uma outra causa possível é relacionada com a córnea. Se a curvatura da córnea ela diminui, se essa córnea se torna menos curva, ou seja, mais plana, o olho perde força. E perdendo força, ele tem dificuldade de focalizar a imagem no lugar certo. Isso acontece muito em cirurgias refrativas. A cirurgia refrativa da miopia consiste justamente em você aplanar essa córnea com laser. E antigamente, a cirurgia que era feita com bisturi, a cirurgia conhecida como ceratotomia radial, também provocava esse efeito de aplanar a córnea. Você aplana a córnea, você perde força dessa córnea. E a outra causa, uma causa relacionada com o cristalino, essa lente que a gente tem dentro do olho, que é onde, quando a pessoa envelhece, acontece a catarata. Uma mudança na força do cristalino também pode provocar a hipermetropia. Bom, diferente da miopia, a miopia praticamente é sempre manifesta, né? A hipermetropia não. A hipermetropia você tem um grau que é manifesto e você pode ter um grau que é latente, ou seja, a pessoa naturalmente compensa esse grau. Nesse exemplo aqui da figurinha do iceberg, a gente tem um paciente que ele tem 1 grau de hipermetropia manifesta e 2 graus de hipermetropia latente. Ou seja, esse paciente ele tem 3 graus de hipermetropia, só que o olho dele naturalmente compensa 2 graus. Normalmente a gente compensa a hipermetropia com um mecanismo conhecido como acomodação, que eu vou explicar até numa aula futura. Mas nesse caso, desse exemplo, quando formos passar óculos para esse paciente, a gente não precisa passar os 3 graus de hipermetropia. A gente vai passar apenas o grau da hipermetropia manifesta. Algumas situações fogem dessa regra, algumas situações você tem que passar o grau total, principalmente em crianças com estrabismo, um estrabismo por causa dessa compensação. Nesse caso, a gente tem que passar o grau total. Mas no paciente adulto, nem sempre a gente precisa passar, ou nem sempre a gente deve passar o grau total. A gente passa apenas a parte manifesta dessa hipermetropia. E a parte latente, o organismo compensa isso naturalmente. O tratamento dessa hipermetropia, bem como o tratamento da miopia,
vai ser baseada no uso de lentes corretivas, seja ela com óculos, seja ela através do uso de lentes de contato, ou seja ela através da cirurgia refrativa, a cirurgia a laser, né, ou até mesmo a cirurgia de catarata com implante de lente intraocular. E o que a lente vai fazer, né? O que a correção vai fazer? Então, ao colocarmos uma lente na frente desse olho, essa lente vai ajudar o olho a fazer a convergência dos raios de luz. Então, a lente vai convergir um pouco e o olho vai convergir o restante, de forma que o foco agora se dará na região da fóvea. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até breve.